Bem-vindos aos nossos canais. Vamos hoje falar sobre anonimização de dados. Na verdade, que é descrito na lei, né, como uma técnica possível para ser utilizada. Então, a gente vai entender primeiro o conceito de anonimização de dados, depois quais são as técnicas utilizadas e principalmente os benefícios que trazem a anonimização de dados para a proteção de dados pessoais contidos na sua empresa, mas principalmente para a empresa se proteger de possíveis sanções. Ok? Então a gente começa agora no nosso primeiro slide falando sobre definições. O que diz a LGPD sobre anonimização de dados e também um conceito técnico. Né? Então, com respeito ao LGPD, vocês verão que em alguns artigos da lei a anonimização é mencionada. Né? Então, de acordo com o artigo 5º da lei, um dado anonimizado é um dado ao qual o titular não possa ser identificado, considerando a sua utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então, ainda dentro do próprio artigo 5º, inciso 11º, nada mais é do que uma doação de meio técnico, né, pessoal, o qual eu não posso identificar o dado do titular. Né? Então, você, de alguma forma, conseguir dificultar a identificar que aquela informação corresponde a um titular de dados, corresponde àquela pessoa. Né? Vários meios hoje em dia várias plataformas hoje em dia trabalham com anonimização de dados, tanto dados em repouso, que são aqueles dados que estão parados, né, nos servidores, nas pastas, quanto os dados em trânsito, que estão sendo levados da ponta A para a ponta B, seja no meio digital, seja no meio físico. Então, dados estruturados, ou seja, dados em aplicações, dados em bancos de dados e dados não estruturados, né? Estou falando aí de e-mails, de arquivos soltos em máquinas, etc. E tal. Então, hoje em dia existe um arcabouço de tecnologias, na verdade, de ferramentas que cuidam do processo de anonimização. Mas é importante, na escolha da plataforma, antes disso, você entender o conceito e quais são as técnicas, de fato, para acontecer a anonimização. E aí a gente vai para a definição técnica, né? Um dado anônimo nada mais é do que uma informação que teve seus vínculos identificáveis removidos, né? Isso pode ser resultado de um processo de quebra desse vínculo, né, entre o titular e a informação bruta. Tá? Então esse processo damos os nomes de anonimização ou impersonificação, ou seja, eu tiro a personificação da informação. Então, a partir daquele dado bruto, né, aplica-se uma ou mais técnicas, a gente vai discutir sobre essas técnicas, e fica o risco de reidentificação. A lei fala, né, que ela não pode ser identificada, como a gente traz aqui no artigo 5º, os incisos 3º, que fala sobre o dado anonimizado, e o artigo, ainda no artigo 5º, no inciso 11º, que fala sobre o conceito em si de anonimização. Então, quais são as vantagens, pessoal? Né? Por que é interessante usar o conceito de anonimização? A LGPD também traz alguns itens bastante interessantes para a gente. Né? Então, a gente entende lá, de acordo com o artigo 12 da lei, não serão considerados dados pessoais, para o fim dessa lei, obviamente, os dados anonimizados, né? Salvo quando o processo de anonimização ao qual for submetido, né, eu conseguir reverter. E a gente sabe, né, que o processo de você conseguir pegar um dado anonimizado ao qual você não detém aquela tecnologia, não conhece o processo no qual aquele dado foi anonimizado e retornar aquela informação, conseguir reidentificar, né, muitas vezes pode ser muito custoso ou simplesmente impossível, né, se você tiver apenas informações espalhadas, né? Você não conseguir enxergar o todo, que é isso que dificulta o processo de identificação. Então, nós temos também isso bastante interessante quando a gente vai lá para o artigo 16 da lei, em que quando a gente está falando sobre termo de tratamento de dados, né, sobre termos de tratamento de dados, e, de acordo com o artigo 16, a obrigação, né, de você ter um tratamento de dados excluído. Na verdade, quando você termina de tratar o dado, a lei diz que você tem que excluir, né? Mas ela faz uma ressalva. Na verdade, são duas ressalvas bastante importantes definidas no parágrafo 1 e no parágrafo 4 do artigo 16, né? Que fala que você pode manter o dado desde que você tenha uma obrigação legal regulatória, né? Ou, em segundo caso, você pode continuar mantendo dados sobre a sua guarda, ou seja, do controlador,
vedado o acesso a terceiro, ou seja, um compartilhamento, desde que você anonimize. Então, tem muitas empresas preocupadas com processos de exclusão de dados, né? De assegurar que não haja uma retenção indevida do dado, e a gente sabe que implantar esses processos é bastante difícil de se cumprir. Né? Então, se você opta por uma técnica de anonimização, você deixa de se preocupar desde que você vede o acesso a terceiro. Então, se o dado estiver anonimizado, você cai nos motivos de manutenção do dado. Né? Você não precisa se preocupar com a sua retenção. Para proceder com um processo de anonimização, veja que não é trivial. Você não pode sair apenas escolhendo ferramentas. Você tem que passar por um processo primeiro de conhecimento das informações. Né? Então, para que se possa sair do campo conceitual e começar a pensar nessa impersonificação de dados, é fundamental conhecer, né, a importância e ter um bom entendimento sobre os conceitos, né, de forma que será possível determinar quais as técnicas mais apropriadas, bem como o nível adequado de anonimização. Então, o que a gente tem que entender? Né? A gente tem que entender, por exemplo, os propósitos. Né? Então, para que propósito eu vou ter essa anonimização? Fica muito claro com respeito ao LGPD. Depois, as características das informações que eu tenho nas minhas bases, né, para mim entender qual é a melhor técnica eu aplicar, de como está estruturada essa informação dentro das minhas bases. Depois, a inferência da informação, a importância da informação. Dominar, obviamente, a técnica, né, e ter uma competência no processo de aplicação. Né, e também, sobretudo, o destinatário. Né, isso eu deixei como último ponto importante. O destinatário é quem vai receber e tem que conhecer como essa informação deve ser desanonimizada ou reindexada. Então vamos para as técnicas. Né? Então, com o propósito de tarefa em mente, ou seja, eu já tenho conhecimento mais ou menos de como eu tenho que adotar, né? E como o formato das informações são trazidas para dentro das minhas bases de dados, sejam elas estruturadas ou não estruturadas. Então, a gente pode iniciar um processo de análise e escolha de quais técnicas eu tenho que utilizar. Então, a gente começa com a generalização, depois a técnica de agregação, depois a técnica de mascaramento ou data masking, depois a técnica de pseudonimização e, por último, a técnica de perturbação de dados. Vamos agora detalhar cada uma delas. Começando com a técnica de generalização, né? Então ela consiste numa redução da precisão dos dados, né? Então os valores eles são substituídos por outros semanticamente semelhantes, porém menos específicos, né? Eu estou generalizando a informação. Então dessa forma a generalização ela preserva a veracidade dos dados. Então uma técnica que pode ser aplicada tanto em atributos categóricos quanto também numéricos, né? Quando se fala em atributos numéricos, pode-se pensar num intervalo, né? Então, desse modo, o dado se mantém útil do ponto de vista analítico, sem deixar explícito qual seria o dado real. Vejam que nesse exemplo, pessoal, eu tenho aqui uma tabela, né, com o ID de usuário, a idade e o endereço. E vejam aqui que na idade, olha, eu generalizo. Em vez de eu colocar a idade de 18, eu estou indo para a idade de 10 a 20, estão vendo? E aqui na questão do endereço, eu estou generalizando, eu estou apenas deixando o nome da rua. Essa é uma técnica de generalização. A segunda técnica, entrando a seguir, é a técnica de agregação, diferente da técnica de generalização. Ela corresponde no processo de converter um conjunto de dados em uma lista de valores resumidos. Né? Em outras palavras, em vez de eu ter uma coleção com diversas entradas, eu transformo em novas colunas. Veja que eu tenho então um comparativo entre as colunas, eu faço um split das informações, eu divido, eu segrego as informações de forma que uma converse com a outra, mas se um atacante malicioso ou um hacker tiver acesso a uma base de dados, ele não vai ter conhecimento da estrutura completa, porque ela está indexada. Né? Então, aquela informação que ele teve acesso, ele não consegue ter a completude das informações, porque ela faz referência a outras informações. Então, essa tática se diferencia da generalização para atributos numéricos, ao passo que esta apenas abstrai o valor de cada célula de uma determinada coluna. Né? Então, vamos aqui por um exemplo.
Então eu tenho aqui, pessoal, vejam, na tabela A tem aqui uma lista de doadores, uma renda mensal e um valor doado. Então vejam aqui, ó, eu agreguei, né? Então eu peguei a quantidade de doadores, por exemplo, de 2.000 a 3.000, depois de 3.000 a 4.000, depois de 4.000 a 5.000, depois de 6.000 a 7.000. E aqui também eu fiz uma soma dos valores, né? Então eu tiro a personificação da informação e passo por uma outra tabela agregada. Então eu dificulto também a personificação da informação. Indo para a terceira técnica. Mascaramento de dados. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma técnica bastante conhecida e bastante utilizada por grandes plataformas e grandes fabricantes do mercado. Então, também chamada de mascaramento de dados, o que acontece? É uma estratégia focada em substituir caracteres de valor de uma coluna ou atributo por um símbolo, né? Como, por exemplo, asterisco ou X. Então, aqui o mascaramento normalmente é feito de forma parcial, né? Então, eu não mascaro toda a informação, eu mascaro parcialmente, né? Ou seja, apenas uma parte da informação ela fica oculta e a outra fica disponível, né? Assim, dependendo da sua natureza, a técnica pode ser aplicada numa quantidade fixa de caracteres. Isso é muito comum, por exemplo, em sistemas que trazem dados em tela. Hoje em dia, se vocês olharem os sistemas bancários, né, quando vocês vão emitir os comprovantes de pagamento, vocês vão ver muitas vezes ali parte da informação anonimizada ou uma quantidade variável, né? Então, para tomar essa decisão, é preciso analisar qual parte, qual tamanho são mais apropriados para o mascaramento, para que você mantenha a anonimização da informação, ou seja, não seja possível a identificação do titular de dados. Vejam que nesse exemplo aqui eu tenho a matrícula, o plano e o e-mail, né? Então, aqui na matrícula, eu adotei um critério de anonimizar os últimos 5 caracteres da matrícula. Fica difícil a sua identificação. Assim como o e-mail, as 3 primeiras letras antes do arroba, também eu estou anonimizando. Vamos agora para a próxima técnica. Pseudonimização. Essa talvez seja uma das mais conhecidas aí do mercado, né? Que é simplesmente você substituir o valor de uma informação com valores falsos, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Essa tabela de comparativo também ela tem que ser guardada, né, em uma outra informação para que você consiga fazer a identificação quando apropriado, mas quando o atacante malicioso tiver acesso àquela tabela, aqueles valores não correspondem à realidade. Então, os pseudônimos eles podem ser aleatórios ou gerados de forma determinística, né, baseada numa lógica de programação. Mas ainda assim, a informação do dado original é completamente perdida. Dessa forma, percebe-se uma grande perda da utilidade, né? Uma tentativa de preservá-la é o uso de pseudônimos persistentes. Então, ou seja, se você precisar de alguma forma reverter, você vai precisar ter, como a gente se diz, um índice. Um índice de comparativo. Se você gerar de forma aleatória, se você precisar de novo reverter essa informação, você não vai conseguir. Então vejam que aqui no exemplo, uma informação de um conjunto de dados A foi completamente transformada numa informação de conjunto de dados B. Então vejam que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o aluno Pedro Silva, Maria Eduarda, Lucas Lima, Carlos Melo e Beatriz Gomes, sendo transformado totalmente em informação por um ID, por um código de identificação. Ou seja, eu tirei o nome completo do Pedro Silva e transformei num aluno 12576. E agora, por último, nós temos a técnica de perturbação de dados, né? Então, de forma geral, essa técnica consiste em substituir valores originais por valores ligeiramente distintos, né? Então, diferente da generalização, essa abordagem não preserva a velocidade dos dados originais. Por isso, a utilidade do dado, né, ela acaba sendo fortemente afetada, apesar da modificação ser sutil. Então, esse grau de perturbação ele tem que ser proporcional ao intervalo de valores dos atributos, né? Em outras palavras, se sua base é pequena, o efeito vai ser mais fraco.
Mas à medida que sua base cresce com o número de informações, pode causar um problema para você depois para o uso ou identificação daquela informação. Tá? Então você pode, na verdade, ocasionar de duas formas, né? Ou você pode criar um offset, pode criar um número atributo único e sempre somar ou diminuir no valor daquelas informações, ou você pode colocar faixas de mudança de numeração. Então vejamos aqui no exemplo que eu tenho aqui a pessoa, né? A pessoa lá identificada, altura, peso e idade. Então vejam que ligeiramente eu altero ligeiramente o valor das informações que identificam aquela pessoa. Então, de novo, se a sua base for pequena, e se aquela informação não for uma informação tão criteriosa para a sua base de dados, é interessante. Mas se a sua base é muito grande, contém muitas informações ali, você aplicar essa técnica, você também pode ter problemas depois para reidentificar se você precisar usar novamente. Então, como conclusão, pessoal, a gente entende que antes de vocês escolherem ou adotarem uma técnica de anonimização, é preciso entender o conteúdo das informações de dados pessoais que a sua empresa possui. Né? Entender e aí sim estudar quais são as melhores técnicas adaptáveis ao seu ambiente. Né? Então não adianta você sair escolhendo ferramentas ou implementando ferramentas que podem não ser úteis ou podem ser muito dispendiosas, custar muito dinheiro para a sua empresa. Né? Então entenda primeiro o que eu tenho que observar quando eu executo um processo de anonimização. Depois eu tenho ainda um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas. Nem sempre eu preciso ir ao mercado para adquirir uma ferramenta de anonimização. Eu posso simplesmente adotar medidas, adotar processos, né, que causem o dado não identificável na minha empresa. E aí sim, dominando todo esse processo, construindo um processo de anonimização, aplicar nas informações. E, de novo, isso é muito importante para a LGPD, porque a lei é clara. Quando a lei fala de termo de tratamento de dados, depois que eu terminei de tratar o dado, eu sou obrigado a apagar o dado. Né? Desde que sendo que eu só posso manter, né, autorizada a conservação, basicamente, na verdade são 4 citações, mas basicamente para o nosso mercado, parágrafo 1 e parágrafo 4. Ou seja, quando eu tenho que cumprir uma obrigação legal ou regulatória, ou uso exclusivo do controlador, vedado acesso a terceiro, desde que o dado seja anonimizado. Então a anonimização ela passa a ser uma ferramenta muito importante para a gente garantir conformidade com a LGPD. Ok, pessoal? Um abraço. Inscrevam-se nos nossos canais. Até mais.